Graça e paz a todos. Estamos aqui para dar início à nossa escola bíblica dominical, com a lição número 10, onde temos aqui o assunto: a depressão por conta da rejeição e da solidão. Nosso texto base será Jeremias capítulo 20, verso 14. Vou dar um tempo para que você pegue aí a sua revista, abra na lição número 10 e abra também a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, profeta das lágrimas, capítulo 20, verso 14. Lembrando aí, enquanto você procura, que o objetivo dessa lição é mostrar que mesmo diante da tristeza, da solidão, da traição e da depressão, nós precisamos seguir em frente e fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, porque assim foi com Jeremias, e quando ele se propôs a fazer a obra, o Senhor o garantiu. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 20, verso 14. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, te agradecendo mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos juntos, reunidos como igreja, Pai, para aprender um pouco mais acerca da tua palavra. Que possamos, ó Deus, nos identificar com tudo que aconteceu dentro dessa história magnífica, que possamos entender, Senhor, que quando a gente se propõe a fazer a obra, lutas, perseguições, tristezas, às vezes solidões e, por que não dizer, até mesmo depressão, podem fazer parte do processo. Mas o importante de tudo é saber que o Senhor nunca nos abandona, que sempre estará conosco. E a garantia que tu deu para Jeremias é a garantia que todos nós temos também aqui no século 21, para continuar seguindo em frente fazendo a tua obra. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou estar lendo a revista, tá bom? Eu entendo que você já leu a revista, eu entendo que você já estudou a revista, então eu apenas estarei trabalhando os tópicos para que a gente possa ter uma compreensão e que não possa ser algo assim cansativo, tá? Antes eu quero dizer para você que esse texto que nós lemos aqui, ele retrata um homem que lamenta em alta voz a sua sorte na vida. Ou seja, as coisas não estavam indo muito bem para Jeremias, dentro da perspectiva humana, dentro da ótica humana. Mas ainda assim, mostra que o profeta continua submisso, leal à vontade de Deus. E Deus, obviamente, o honra. Antes, aqui no pano de fundo, irmãos, dentro de um contexto político-religioso, falar um pouquinho só da vida e época de Jeremias. Na história do reino de Judá, após a morte de Salomão e a divisão do seu reino, houve 4 declínios religiosos e 3 reavivamentos. Tá bom? Inclusive Josias, que reinou ali do ano 640 ao 609, foi o último rei bom. Depois disso foi só declínio, que culminou com o exílio babilônico. Este período final aqui, que culmina com o exílio do povo, esse período aqui de declínio, foi o período do ministério do profeta Jeremias. Ou seja, as coisas não foram nada fáceis para Jeremias. Por quê? Porque ele profetizou dentro de um contexto político, religioso, de grande turbulência. Então, a situação não estava nada fácil para Jeremias. Mas a gente vai entender aqui, estudando a revista, que mesmo assim, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, das tribulações, ele se mantém fiel e o resultado final, a gente sabe qual foi. Deus sempre honra, independente do que possa ter acontecido com o profeta.
mas a gente entende, olhando para a Bíblia Sagrada, que Deus, obviamente, sempre honra. Jeremias, ele exerceu seu ministério aproximadamente 626 a.C. Ele morre no Egito, provavelmente alguns anos depois da destruição de Jerusalém, que se deu segundo os historiadores, tá? E a Bíblia também, ela vai nos levar a essa data, se a gente fizer ali uma cronologia, no ano 587 antes de Cristo. Então, basicamente aqui nessa introdução, a gente vê que a ideia dos homens e das mulheres que buscam a Deus, que fazem a vontade de Deus, é entender que eles sempre vão gozar do respeito e da consideração de todos. Ou seja, se eu me proponho a fazer a obra, se eu me proponho a estar na presença de Deus, isso significa que eu vou ter a consideração das pessoas, isso significa que eu vou ter o favor das pessoas, isso significa que eu serei benquisto na sociedade. Só que não. Na realidade, a prática, ela vai nos mostrar que todos aqueles que se predispõem a fazer a obra do Senhor, de certa forma, eles acabam sendo perseguidos. Às vezes, em nosso meio, a gente até ouve alguém dizer assim, como eu já ouvi muitas vezes, algumas pessoas dizendo: ninguém gosta de fulano. Como é que pode? E é crente, hein? Mas ninguém gosta dele. Mas será que a gente sabe e conhece o contexto que essa pessoa vive? Eu mesmo já vi muitas pessoas sofrendo, já vi muitas pessoas sendo perseguidas, até mesmo no meu local de trabalho, simplesmente por ser cristão, ou simplesmente por serem cristãs, pessoas que foram perseguidas. Então, muitas vezes, pelo simples fato de você ser cristão, de você procurar fazer as coisas segundo o que a Bíblia diz para você fazer, você acaba tendo a antipatia de alguns e, consequentemente, você acaba sendo perseguido. Inclusive, a gente vê aqui também na introdução, espero que você esteja acompanhando aí comigo, a gente vê que muitos líderes eclesiásticos, pastores, professores, ministros do evangelho, melhor dizendo, eles acreditam que a aceitação da pessoa é o resultado imediato de que Deus está naquele negócio. Começa a fazer a obra num determinado lugar. Então, se há a aceitação em massa, o que o ministro logo pensa? Bom, já que está havendo uma aceitação em massa, isso significa dizer que Deus, ele está nesse negócio. Nem sempre as coisas, elas são assim. E essa lição número 10 vai falar sobre isso. Infelizmente, não é bem assim, tá? Então, isso aí pode ser o quê? Um ledo engano. O que é ledo, irmãos? Ledo é uma palavra latina que significa risonho alegre. É um engano alegre. As pessoas acabam sendo enganadas por esse tipo de situação. Nem sempre há aceitação por parte de pessoas significa dizer que Deus está nesse negócio. Muitas pessoas têm forte oposição ao seu ministério, como aconteceu aqui na vida de Jeremias. E mesmo assim, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele estava sob o comando de Deus e que ele estava também fazendo a obra de Deus da maneira que Deus queria. O mais importante disso tudo aqui, quando eu olho para essa lição aqui número 10, o mais importante para mim é entender que independente de tudo que possa acontecer com você, independente de tudo que possa acontecer comigo, independente de tudo que aconteceu com o profeta, existe uma promessa da parte de Deus. E Deus, irmãos, ele concedeu a Jeremias os recursos necessários para que ele pudesse resistir aos ataques do inimigo. A gente vê aqui na página 49, logo aqui nessa primeira coluna, e fica aqui na página 49, essa primeira coluna da esquerda, no segundo parágrafo, diz assim, Jeremias capítulo 1, versículos 18 ao 19. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada,
uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Que palavra é essa? De ânimo, que palavra é essa? Para que Jeremias pudesse estar impulsionado a fazer a obra do Senhor. Então, é isso que nós, verdadeiramente, também, quando estamos com os nossos ouvidos aguçados a ouvir a voz do Espírito, podemos sentir também que esse Deus que falou com Jeremias, esse Deus que garantiu Jeremias, é o Deus também que tem nos garantido em meio às tribulações, em meio à solidão, em meio ao desprezo e, por que não dizer, em meio à depressão que acomete muitos de nós que fazemos a obra. Significa dizer o quê, pastor? Que mesmo diante do desprezo, aquele que nos chamou, é Ele mesmo quem nos garante. Isso por si só basta. A gente vê aqui no número 1, ainda nessa página 49, aqui nesse item 1, a gente vê o subtítulo aqui, a primeira tensão. E aqui eu quero começar, propriamente dito, a falar com você, a interagir com você, a estudar um pouco com você aquilo que sucedeu na vida desse profeta. Olha que interessante isso, irmãos. Aqui foi a primeira tensão que o profeta Jeremias, ele já começou a sofrer. Aqui foi a primeira dificuldade que ele passou a ter. Por que isso? Porque hoje a maioria de nós prefere ficar bem com a massa a realmente ser fiel àquilo que Deus quer. A gente prefere muitas vezes receber tapinhas nas costas, a gente prefere muitas vezes ter popularidade, a gente prefere muitas vezes ter o nosso ibope lá em cima a fazer realmente aquilo que Deus nos comissionou e determinou que nós fizéssemos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você, que serve para mim também. Se Jeremias ele vivesse em nossos dias hoje, ele não pregaria em nenhuma de nossas igrejas. Nós não iríamos convidar Jeremias para as nossas festividades. Nós não iríamos convidar Jeremias para os nossos cultos, para as nossas reuniões. Será que Jeremias seria convidado para dar uma aula na nossa escola bíblica dominical? Ou será que muitos de nós falaríamos assim em relação a esse profeta? Olha o santarrão, sem sabedoria. E o que é santarrão, né, irmãos? Aquele que finge uma pureza, aquele que finge uma santidade, que na realidade não possui. Talvez algumas pessoas iriam olhar para Jeremias e dizer assim para ele: Jeremias, com esse teu discurso, com essa maneira que você prega, da maneira como você tem falado com as pessoas, você vai esvaziar a igreja. Eu acho que muitos de nós talvez falaríamos isso para o profeta Jeremias, mas ele estava aqui sofrendo, tendo várias tensões, numa luta, e não estava disposto a deixar de fazer a obra do Senhor. A situação aqui ela foi tão grave, tão difícil, que pessoas do próprio convívio de Jeremias, pessoas que conviviam com ele, a gente vê isso no capítulo 11, versículos 18 ao 23, pessoas que conviviam com Jeremias estavam tramando para matá-lo. E digo mais, pessoas da sua própria família, pessoas do seu círculo íntimo ali, estavam tramando para matá-lo. E hoje, quando eu pego isso, trago de lá, ponho aqui, quando eu aplico isso para os nossos dias hoje, será que nós também não estamos matando os nossos irmãos? Será que nós não estamos matando os nossos, aspas, profetas? Será que nós não estamos matando aqueles que verdadeiramente Deus comissionou para que pregasse, ensinasse, para que animasse, levantasse, visitasse? Quando eu falo isso, não estou falando da figura pastoral. Eu estou falando daqueles que fazem a obra
como um todo na casa do Senhor. E toda obra que é feita na casa do Senhor, ela é importante. Desde aquele que fica lá fora, na porta, até aquele que traz uma água, passa por outros ministérios de louvor, pela mensagem, todo aquele que faz a obra do Senhor, que de certa forma contribui para que o culto a Deus seja realizado, obviamente que essa pessoa, ela é importante dentro desse contexto do serviço ao Rei dos Reis. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Será que pessoas também estão tentando nos matar? Será que você, algum dia, pensou em largar a obra? Pastor, eu vou parar de dar aula na escola bíblica dominical. Pastor, eu vou deixar de vir aqui para a igreja mexendo no som. Pastor, eu vou deixar de limpar a igreja. Eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de ensinar, porque a luta é grande, a perseguição é grande. E eu sei que é. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Talvez pessoas que a gente menos esperava se levanta para poder tentar nos matar. Nos matar como? Não literalmente falando, mas matar a nossa fé, matar a nossa alegria, tirar a nossa esperança, nos isolar. E com isso, o que acaba acontecendo? Vem a tristeza, vem a solidão, vem a angústia e para muitos vem até a depressão. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Pastor, qual o conselho que você me dá? O conselho que eu te dou: não dê ouvidos para Sambalate, para Tobias, que tenta minar a alegria do Espírito Santo de Deus na tua vida. O que você precisa fazer é dar ouvidos à voz do Espírito, é dar ouvidos ao Senhor. E o que o Senhor tem falado comigo e contigo, através da sua palavra, é isso, que está fazendo de cada um de nós uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todos aqueles que se opõem à obra e se opõem ao ministério que o Senhor mesmo deu para cada um de nós. Eu estou fazendo essa aplicação, pegando um texto que foi falado para Jeremias, tá? Dentro daquele contexto dele, trazendo para os nossos dias hoje, aplicando, obviamente, aqui as nossas vidas. Mas olha só como muitas vezes nós matamos pessoas e vice-versa. Abra comigo aí a sua Bíblia. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia Sagrada. Primeira carta ou epístola do apóstolo João. Vou abrir aqui contigo para dar tempo, para você também ter tempo aí em casa de abrir, né, a sua Bíblia. Primeira epístola ou carta de João, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz a palavra. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Olha aqui, que coisa interessante. No Antigo Testamento, para alguém ser homicida, tinha que verdadeiramente chegar vir de fato ali, apedrejar, pegar uma espada e perfurar alguém. No Novo Testamento, na Nova Aliança, na época que a gente vive da graça, parece que as coisas são muito mais complexas. Porque aqui, na Nova Aliança, o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, você não precisa tirar a vida dele propriamente dita, não, literalmente. Se você o aborrece, você é homicida. Agora, como que é isso? A gente vai entender como que é isso aqui através da palavra. Porque senão daqui a pouco você vai dizer, então todos nós somos homicidas. Olha, talvez num dado momento sim. Quando a gente aborrece de maneira que esse aborrecimento ele não passa, ele é duradouro, ele é contínuo. E eu vou trazer um texto que explica muito bem isso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Procura na sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 22. Encontrou? Então, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo que qualquer que, olha, sem motivo, essa palavra sem motivo, ela está
entre vírgula, melhor dizendo, sem motivo. Ou seja, está explicando aqui. Então, porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Pesado, né, irmãos? Isso. Mas será que eu nunca me encolerizei contra alguém? Claro que eu tenho minha cólera ou minhas cóleras. Quando eu vejo, irmãos, injustiça social, quando eu vejo pessoas, elas tirando vida de inocentes, quando eu vejo pessoas corrompendo um país, quando eu vejo que milhares de pessoas passam necessidade por causa de corrupção, tudo isso é motivo de cólera da nossa parte. Mas olha o que a Bíblia diz: aquele que se encolerizar sem motivo. Quando eu tenho motivo e a minha cólera, ela é passageira, aí, isso daí é até salutar. Por que é, pastor? Me explica aí. Porque, irmãos, reparar a injustiça social também é promover o reino de Deus. Claro que é. Quando eu reparo injustiça social, eu também promovo o reino de Deus. Porque o reino de Deus, dentre outras coisas, ele também veio reparar injustiça social. E a gente vê isso na Bíblia Sagrada. Então, especificamente aqui, dentro desse capítulo 5, versículo 22, aqui de Mateus, a gente vê o seguinte, que tem duas palavras aqui, duas palavras para falar dessa ira, para falar dessa cólera. Duas palavras, que é usada no grego. A primeira é zumós, que significa o quê? Um fogo que produz a palha seca, ou seja, passa rápido, muito rápido. A outra palavra que é usada é orgué, que significa o quê? Uma ira longamente cultivada. Pessoas que cultivam ira, pessoas que cultivam dissensão, pessoas que odeiam e seguem odiando. Só que aqui, a palavra que é usada aqui pelo Senhor Jesus é orgué. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você até pode se encolerizar, você até pode se indignar, mas você não pode cultivar essa ira, você não pode cultivar essa situação, esse dissabor que você vive sentindo. Você não pode seguir odiando isso, porque obviamente isso vai fazer mal para você e também é contra aquilo que nós entendemos como princípio bíblico, e nós precisamos estar inseridos dentro desse princípio bíblico. Mas ainda aqui, irmãos, na página 49, os irmãos notaram que eu não estou lendo aqui. Eu entendo que, mais uma vez falando, tá? Vocês já leram a revista, eu não vou ficar lendo ponto a ponto. Eu preciso, obviamente, passar para você o contexto geral da situação que está sendo tratada aqui na lição número 10, nessa revista tão maravilhosa, que foi tão bem compilada e é atualíssima, algo que salta aos olhos aí nos dias que nós estamos vivendo, com certeza. E aqui no segundo parágrafo, do número 1 aqui dessa primeira tensão, a gente vê aqui uma outra situação, porque os sacerdotes, o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes de Anatote, eles tinham vivido naquela região ali desde o tempo de Salomão. Eles viviam ali. Você pode ver isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 26 em diante. Depois de você dar uma olhada aí, anota e dá uma olhada aí. E eles estavam agora, dentro desse contexto, excluídos das suas funções sacerdotais em Jerusalém. Por qual motivo? Por força das circunstâncias, de tudo aquilo que estava acontecendo ali. É como hoje, né? Tem pessoas que estão afastadas aí do seu trabalho, por vários motivos. A gente está vivendo uma situação aí de anormalidade, uma situação que as pessoas estão em pânico.
O mundo, por que não dizer, está em pânico com essa doença que surge aí, esse Covid-19 que tem tirado o sono de muitas pessoas. Esses sacerdotes aqui, irmãos, eles eram invejosos. Mas o curioso é que, apesar disso tudo, deles fazerem mal para Jeremias, deles terem inveja de Jeremias, intentarem um mal contra Jeremias, Jeremias continua amando e tratando bem a todos eles. Isso é um fato. É difícil, né, irmão? A gente tratar bem os nossos inimigos. Pastor, eu não tenho inimigo. Tem sim. Porque Jesus, quando fala assim, eu já falei isso aqui para vocês, eu vou falar de novo. Olha, estou olhando bem para você aqui, ó. Você que está em casa me assistindo, estou olhando bem para você. Quando o Senhor Jesus diz assim, orai pelos vossos inimigos e por aqueles que te perseguem. Obviamente que ele não está falando do demônio, de Satanás, claro que não. Está falando de seres humanos como nós, que acabam se voltando contra nós e são nossos inimigos, sim. Eu costumo dizer que tem pessoas que nos odeiam sem causa. Tem pessoas que olham para você, você nunca deu motivo para nada. Mas elas olham para você simplesmente por ver você uma família bonita, por ver você que mesmo vivendo na simplicidade aí, consegue aí conquistar suas coisas, família com saúde, família bem, família que passa por luta, por dificuldade, mas não arreda o pé da presença do Senhor. Tem pessoas que simplesmente por verem isso, elas acabam te odiando. Pode crer no que eu estou te falando. Isso acaba acontecendo mesmo, tá? Então, eu sei que é difícil a gente amar as pessoas que nos odeiam, mas Jeremias aqui, ele estava sofrendo na luta, na tribulação, mas mesmo assim, ele continuava tratando essas pessoas bem. E olha que triste, irmãos. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos dos homens são os da sua própria casa, aqueles que rodeiam. Vou falar uma coisa aqui pesada, a gente está numa aula de escola bíblica dominical, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Geralmente não é isso. Isso é objeto de estudo, isso aí não é novidade para ninguém. Muitos casos de pedofilia, muitos casos mesmo, muitos casos. Quando a pessoa ela vai fazer uma investigação minuciosa acerca daquilo, em muitos casos, tá? Não todos, mas em muitos casos, chega-se à conclusão que alguém daquela família, do círculo íntimo, que acabou ali por violando aquela criança, aquele menino, aquela menina, aquele ente familiar. Isso é muito triste, irmãos. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Quando eu falo isso, eu estou falando, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente não espera. Porque quantos de nós já não parou para pensar e falou assim para Deus, Deus, eu esperava isso de todo mundo, menos daquela pessoa. Porque às vezes é uma pessoa do teu círculo de amizade, é uma pessoa que está próxima de você. E é isso que aconteceu também na vida de Jeremias. O profeta das lágrimas estava sofrendo, não somente porque os estranhos, entre aspas, o estavam acusando, maltratando, perseguindo, mas as pessoas que moravam ali na sua cidade, os seus familiares, estavam intentando mal contra ele. Então, isso aqui é uma palavra agora, eu nem me programei para falar isso aqui, mas eu vou falar para você agora. É para a gente parar, olhar para isso aqui e nos unir cada vez mais. A gente precisa se unir. Diferenças, todos nós temos diferenças. Eu gosto de verde, um exemplo, né? Tem alguém que gosta de azul, mas nós precisamos estar unidos num mesmo propósito. Que propósito é esse? De fazer a obra do Senhor. Eu jamais posso ser um Caim que vá matar Abel. Não. Até porque, se eu fizer isso, o Senhor vai requerer o sangue dele das minhas mãos. E eu preciso estar ligado nisso. Então, se você... Eu quero fazer aqui agora um apelo. Eu chego a dizer que isso é um apelo. Jesus não apela para ninguém, mas eu estou apelando. Quem sabe você está me ouvindo aí, está em casa, está com mágoa no seu coração, está com rancor no seu coração. Quem sabe você está nutrindo um ódio de uma pessoa que
adora contigo, que faz a obra contigo, talvez da sua própria casa. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que você venha dobrar o seu joelho, ou que você venha assentado na sua cama, no seu quarto, onde quer que você esteja, tá, irmãos? No momento que você for orar, faça isso agora não, espera que terminar o estudo da nossa revista, mas você vai ter bastante tempo para isso. Ore a Deus, peça a Ele para tirar isso do seu coração, porque com certeza isso daí é até um impedimento para que você faça a obra, tá bom? Então, o importante disso tudo, que essas pessoas que conspiravam contra Jeremias, e agora eu vou falar em relação a você, o importante também em relação a essas pessoas que possam estar conspirando contra a sua vida, é que todos eles caem por terra, todos eles caem por terra. Olha que interessante, vamos lá, Jeremias capítulo 11, versículos 22 e 23. Jeremias capítulo 11, versículos 22 e 23. Olha o que a Bíblia Sagrada vai falar para nós. Olha, em relação àqueles que estavam perseguindo Jeremias, em relação àqueles que nos perseguem também, por que não dizer hoje, essa palavra, eu posso aplicá-la para mim e para a sua vida. Eu preciso aplicar. A situação aconteceu lá, e agora? Eu vou aplicar aquilo que aconteceu lá para nós aqui, para os nossos dias. Diz assim a palavra: sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei. Os quem? Os inimigos de Jeremias. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua salvação. Olha, no ano da sua visitação, melhor dizendo, visitação. Olha que terrível isso. Anatote era a cidade de Jeremias. Olha que coisa terrível. Olha que situação difícil. Então, essas mesmas pessoas estavam perseguindo ali o profeta, recebe agora uma palavra de advertência, uma palavra de juízo contra elas. Por quê? Simplesmente por estarem perseguindo aquele no qual Deus comissionou. Então, se Deus te chamou, tem convicção? Ei, tem convicção? Tem, minha irmã, tem, meu irmão, tem, meu jovem? Tem convicção que Deus te chamou? Fica tranquilo, continua fazendo a obra. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Ele vai te honrar, não. Ele já está te honrando. É só você parar, aguçar os seus ouvidos, que você vai perceber que Deus está te honrando. Capítulo 12, versículos 1 ao 6. Aqui o profeta, ele pergunta para Deus, dentro desse contexto: até quando vai durar tudo isso? Aí a resposta para ele: ainda não é nada, ainda não é nada. Isso que você está passando, ainda não é nada diante do que você vai sofrer. E às vezes a gente passa por coisas tão pequenas, né? Coisas tão pequenas, a gente quer largar a obra. Eu vou parar, eu não quero mais, eu não quero saber mais. É muito sofrimento. Talvez, irmãos, Deus possa até permitir que venham coisas ainda mais difíceis sobre a nossa vida. Mas Ele garante, não é o que a palavra de Deus diz? Talvez você esteja atravessando o vale da sombra da morte, como a gente sempre diz. Espere em Deus, espere em Deus, e Ele há de se levantar para poder cessar toda essa turbulência e fazer com que você venha cantar o hino da vitória. Vamos aqui agora para a segunda tensão, número 2, ainda na página 49. A gente tem aqui a segunda tensão, ou seja, mais um momento em que o profeta vive esse período de turbulência. Então, o profeta aqui, ele reflete sobre o seu próprio destino e expressa o desejo de nunca ter nascido. Olha que terrível. A coisa é terrível. O profeta, ele chega ao ponto de dizer assim: eu sempre vivi uma vida justa, mas todos me amaldiçoam. Ou seja, Senhor, eu faço tudo para não mentir,
eu faço tudo para não roubar, eu faço tudo para não adulterar, eu faço tudo para viver uma vida justa, mas mesmo assim as pessoas me amaldiçoam. Quando eu olho para isso, irmãos, me faz lembrar Asaf no Salmo 73. Quando Asaf estava ali, olhando a vida dos ímpios, olhando aquelas pessoas que não serviam a Deus, olhava e teve uma hora que Asaf falou assim, eles só se dão bem. Olha só, não servem a Deus, mas só se dão bem. Irmãos, a coisa foi tão séria, que no Salmo 73, verso 2, Asaf chega ao ponto de dizer assim, quase que eu me desviei, quase que os meus pés vacilaram. Mas aí, ele continuou ali na presença do Senhor. O Senhor continuou falando com ele. Quando chega no verso 17, ele disse assim, aí eu entrei no templo. E o que aconteceu? Ele mesmo diz o que aconteceu. Eu olhei, Deus me mostrou, eu entendi qual era o fim de cada um deles. E não era nada bom. Aí ele entendeu que era melhor sofrer, mas na presença do Senhor. Porque o Senhor poderia livrá-lo daquela situação e com certeza fazê-lo habitar pelos séculos dos séculos na congregação dos justos. Isso daí é uma palavra de ânimo para você prosseguir fazendo a obra do Senhor. Para você continuar, seja impulsionado a fazer a obra do Senhor. Aqui, mais uma vez, dentro dessa segunda tensão aqui, Jeremias ele é rejeitado. Se você que leu aqui, você que estudou, Jeremias ele é rejeitado. Diz assim aqui, assim aspas, capítulo 15, versículo 17, está aqui, olha aí, na tua revista, página 49, lá no finalzinho dela, diz assim, nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Olha, o profeta chega ao ponto de dizer, eu nunca me assentei lá na assembleia dos zombadores, eu nunca fiz isso. Eu nunca zombei, eu nunca me assentei com essas pessoas que não temem o nome do Senhor. Hoje, obviamente, a gente vê vários tipos de situação. Teve um rapaz que me mostrou um vídeo no WhatsApp, um camarada sem a máscara, andando aí numa cidade dizendo assim, olha, sabe por que eu estou sem máscara? Porque eu confio no diabo. Eu confio no diabo. Agora vocês que confiam em Deus aí, está todo mundo de máscara, com medo de pegar o coronavírus, a Covid-19. Olha só, que ponto chega zombando, um zombador. Jeremias, se ele vivesse hoje, ele diria assim, eu nunca me assentei com esse tipo de gente aí, mas por causa da tua mão, Senhor, por causa da tua mão, eu me assentei solitário, ou seja, por causa do teu chamado, porque um dia o Senhor me chamou, eu estou aqui pagando um preço sim, mas eu louvo e engrandeço o nome desse Deus, que Jeremias ele prosseguiu. Talvez você que está assistindo essa explanação aqui sobre essa lição 10, que fala da depressão por conta da rejeição e solidão que muitos daqueles que fazem a obra do Senhor atravessam, talvez você até tenha falado num determinado momento do seu ministério, mas Senhor, eu quando estava no mundo, a minha vida não era tão dificultosa, eu até vivia relativamente em paz, entre aspas, mas a partir do momento que Deus te comissiona, a partir do momento que Deus te chama, a partir do momento que o inimigo de nossas almas, ele sabe que você é uma potência nas mãos de Deus, ele vai fazer de tudo, ele vai trabalhar 24 horas ou mais, se for possível, para tentar minar a fé que está no teu coração. Por quê? Porque ele sabe que você vai ser um instrumento de Deus para saquear o inferno. Em outras palavras, para impedir que pessoas caminhem a passos largos para lá.
Então, aqui, Jeremias ele é rejeitado. E quando ele é rejeitado, isso só faz o quê? Alimentar a solidão que culmina na depressão. Uma pessoa que vive na solidão, cheia de problema, né? Cheia de problema, melhor dizendo. Todos os dias está ali, rejeição, solidão. A tendência é que isso se transforme numa depressão. Que foi, obviamente, o que acabou acontecendo com o profeta. Ainda que, graças a Deus, ele passou por tudo isso com a forte, grandiosa e poderosa mão do Senhor sobre a vida dele. E nós, e você, e eu, será que a gente tem vivido situações assim? Será que nós estamos vivendo essa tensão aqui que Jeremias, ele viveu? E o que foi pior para Jeremias, hein? A Bíblia vai dizer que Jeremias foi proibido de se casar e de ter filhos. Dentro de uma cultura que Jeremias vivia, o casamento era normal para um hebreu. Se tinha um adulto saudável, o normal era que ele casasse. E Jeremias ele foi proibido de casar. Tem um livro, irmãos, pode procurar na internet aí. Estava olhando, dando uma olhada em alguns sites, se eu cheguei a vê-lo. Jeremias, homem de carne e osso. Ali fala sobre isso. Que Jeremias ele era apaixonado por uma jovem. Ele queria se namorar com aquela jovem como qualquer pessoa normal. Se é um rapaz, vai gostar de menina. E ali, ele gostava daquela jovem, ele queria se casar com ela, ter filhos, mas Deus o proibiu. Proibiu que aquilo acontecesse. Olha só a situação. Se a situação do profeta era difícil, tornou-se mais ainda. Talvez, não está escrito isso lá, mas eu estou aqui conjecturando. Talvez Jeremias tenha pensado assim: poxa, eu vou conhecer essa menina, ninguém quer saber de mim, todas as pessoas me odeiam, me desprezam, me isolam, mas quem sabe, né? Eu conheço essa menina, ela pode ser minha companhia, a gente pode sair para tomar um sorvetezinho juntos. Dentro do nosso contexto aqui, né? A gente pode passear um pouquinho juntos, eu posso falar com ela um pouco acerca da minha tristeza, da minha tribulação, mas nem isso foi permitido para ele. Obviamente, porque aquelas pessoas ali não eram dignas de Jeremias. Essa que é a realidade. E Deus, ele sempre sabe o que faz, irmão. Às vezes dói, né? Quando Deus fala para a gente assim: não quero isso, não quero aquilo. Através da sua palavra, quando Deus nos proíbe de algo, dói. Mas Deus, ele sabe o que faz. E aí veio o quê? Mais solidão, mais solidão. E diante disso, o que vem? A reação de Jeremias. Página 50, número 3. Pode procurar aí. Abriu aí a sua revista? Na página 50, número 3, a reação de Jeremias. Mais uma vez frisando para você e te lembrando, não vou ler. Você já leu a revista, já estudou. Estou apenas fazendo um comentário geral sobre o assunto, tá? Uma dica para você também, tá? Professor, não estou aqui querendo te ensinar a ministrar aula, não. Mas a gente precisa evitar de ler a revista. Vamos trabalhar em cima dela aí os comentários. Então, dentro desse assunto aqui, dessa reação de Jeremias, ele chega ao ponto de chamar ao Senhor de riacho seco, ainda que fosse uma interrogação. Vamos lá ao texto. Jeremias capítulo 15. Procura aí, irmãos, vai lá rapidinho. Jeremias capítulo 15. Sei que você está com a tua Bíblia aberta aí, eu sei disso. Está com a tua Bíblia aberta e com a tua revista também. Domingo, está em casa, ainda não saiu para fazer sua feira, vai dar tempo ainda, daqui a pouco você sai para fazer sua feira, vai dar tempo. Olha, Jeremias capítulo 15, versículo 18. Jeremias diz assim, ó: porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, não admite cura? Aí ele faz uma pergunta: serias tu para mim como ilusório ribeiro
e como águas inconstantes? Ele faz essa pergunta: seria, Senhor, o Senhor para mim como um ribeiro ilusório, um ribeiro seco? Será que algum de nós já ousou falar isso para o Senhor? Só que lá atrás, no capítulo 2, versículo 13, o profeta, baseado no que ele mesmo havia falado, ele sabia que Deus não era e nunca será um ribeiro seco. Porque lá no capítulo 2, versículo 13, do livro do profeta Jeremias, ele diz assim, usado pelo Senhor, o Senhor chama o profeta, comissiona e diz para ele: porque o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, ou seja, que se rompem, que não podem reter as águas. Jeremias, baseado nisso, ele foi usado por Deus para falar isso. Ele sabia que esse Deus, ele é a fonte de águas. Ele é um manancial de águas vivas. Ele sabia. É por isso que ele prossegue, mesmo diante do sofrimento. Ele sabia que esse Deus é a fonte, é o manancial. Então, Deus sempre promete estar conosco, irmão. Agora, Ele nunca prometeu para você nem para mim que na nossa caminhada nós não teríamos adversidade. Nunca nos prometeu isso, hein? Vamos ser sinceros. Você está me ouvindo aí, meu irmão? Nós precisamos entender isso. Tá? Então, você não quer ter adversidade? Não? Não quer ter desprezo? Ah, não quero não, pastor. Não quer ter solidão? Ou até depressão por causa da obra? Então não faça. Ah, que isso, pastor, está sendo duro. Não. Quando eu falo isso, eu não estou aqui desejando e querendo que você não faça a obra. Não. Estou colocando dentro de um contexto, dizendo para você o seguinte, em outras palavras: você que se propõe a fazer a obra, saiba de uma coisa: lutas virão, mas o Senhor, Ele é contigo, assim como Ele foi com o profeta Jeremias. E agora, Jeremias de hoje, você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo, você é o Jeremias de hoje. Nós somos os Jeremias de hoje, do século 21. Olha o que diz o capítulo 20, versículo 18. Abra comigo aí. Vou esperar um pouquinho. Jeremias, capítulo 20, versículo 18. Olha o que diz: por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Em outras palavras, Jeremias estava dizendo assim: eu só saí do ventre da minha mãe para ter trabalho, para ter tristeza, angústia, depressão, para que os meus dias fossem consumidos na confusão. Em outras palavras, sabe o que Jeremias estava dizendo? Olha, eu vivo em meio à confusão. Eu não tenho alegria. A cada ano que se passa é confusão e mais confusão. Os meus dias são todos consumidos. Mas não é na bonança. Não é situações maravilhosas. Não, estão sendo consumidos na confusão. Por quê? Porque ele, dentro daquele contexto, tinha um papel de ser profeta de Deus e não profeta comprado. E o profeta de Deus tem que falar a verdade, né? E ele acaba sofrendo em virtude disso daí. Então, será que nós, isso aí é uma pergunta para nós, todos nós, será que nós estamos fazendo oposição aos profetas de hoje? Será que quando alguém vem pregar a palavra nas nossas igrejas, que a gente não gosta da mensagem, fala, não gostei da mensagem? Você não tem que gostar da mensagem, não. Eu também não tenho que gostar da mensagem, não. Que negócio é esse? Gostar da mensagem. Lembra lá no início, quando eu falei que se Jeremias vivesse hoje, ele não pregaria em nenhuma de nossas igrejas? Será que nós iríamos gostar da mensagem de Jeremias? Será? Tenho lá as minhas
Dúvidas. Será que Jeremias ele chegava assim, diante de um auditório e fazia todo mundo rir? Não sou contra, irmãos. Pregadores, ensinadores que façam as pessoas rirem. A gente já vive aí num mundo de tanta tristeza, né? Agora, o pastor, ele pode e deve ser bem-humorado, mas não pode ser humorista. Vai para a igreja só para fazer as pessoas rirem. Com Jeremias isso seria impensado. Impensado. Tá? Então, será que nós estamos fazendo oposição aos profetas, entre aspas, de Deus, hoje? Será? Será que eu tenho que gostar da mensagem? Então, na realidade, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Nós precisamos estar preparados para rejeição e para opositores. Quem não quer isso, melhor ficar em casa. Será que quando eu assumi a responsabilidade e o compromisso de fazer a obra, lá atrás, quando Deus me chamou, me comissionou, ainda estava na minha tenra idade, eu já comecei a sofrer oposição, irmãos. Se eu for te falar o que eu já passei por causa da obra, talvez você vai chorar junto comigo. E se você me disser também o que você já passou pela obra, talvez eu vou chorar junto com você. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é isso. Só que tem pessoas que estão sofrendo muito mais que nós, na própria pele, literalmente falando. Então, quem não quer isso, o que acontece é que nós não podemos deixar de pregar palavra por causa disso. Existe algo que nos anima diante de tudo isso que Jeremias passou e que nós muitas vezes passamos também. E às vezes a gente se pergunta, fala para Deus: Senhor, por que isso? Senhor, qual o propósito disso? Qual o propósito disso tudo? Vamos lá para o capítulo 15, versículo 20? Vamos. Capítulo 15, versículo 20. Vamos ler? Vamos ler. Olha o propósito, irmãos. Olha a maneira que Deus trabalha. Olha a maneira de Deus cuidar de você, cuidar de mim, cuidar de todo aquele que faz a obra. Olha que interessante. Jeremias capítulo 15, versículo 20. Abriu aí, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Olha o que diz: e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, transponível, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Aí o Senhor fala: porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. O Senhor falou: sou contigo, fica tranquilo. Deus estará sempre ao lado, irmãos, sempre ao seu lado para te garantir na tua jornada, ainda que tenhamos que, de certa forma, sofrer. Deus é fiel. E o que nós temos feito em relação a tudo isso? O que nós temos feito? Será que nós temos orado por aqueles que verdadeiramente, entre aspas, são os profetas de Deus? Quando eu falo de profeta, não estou falando dessas pessoas que ficam gravando mensagem no WhatsApp, dizendo: porque eu olhei uma nuvem vermelha, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Que Jesus vai voltar, isso eu sei, a Bíblia Sagrada me diz. Não precisa ninguém falar isso para mim aqui. Eu tenho que anunciar isso para o pecador. Não é esses cavaleiros apocalípticos que se intitulam profeta, dizendo: olha, eu vi um sinal assim, eu vi um sinal no céu. Irmãos, o que eu preciso saber em relação a isso, a Bíblia Sagrada, ela me diz. Então, quando eu falo, estou falando de pessoas que fazem a obra, que estão aí compromissadas com a obra. Será que nós temos verdadeiramente procurado facilitar a vida dessas pessoas? Ou será que nós temos sido opositores? Tem pessoas, irmãos, que no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de perseguição, somem. Outras se aproximam. Isso é bom, né? A gente está vivendo essa dificuldade toda aí, o Covid-19, toda essa luta. Tem gente, irmãos, que se puder fica talvez a 1000 quilômetros de distância.
Meu irmão, me entenda, por favor. Não estou dizendo aqui que você não precisa se cuidar, nada disso não. Mas vamos ligar uns para os outros. Ó, principalmente aqui, a PIB em Parque São Francisco. Pega aí teu WhatsApp, passa mensagem para os seus irmãos. Eu tenho procurado fazer isso. Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Meu irmão, precisa de algo? Ó, qualquer coisa, conta comigo. Eu não vou deixar de ir na casa de ninguém prestar um socorro por causa de Covid-19. Não vou mesmo. Então, será que a gente tem se preocupado uns com os outros? Vamos fazer isso, irmãos. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque mesmo diante de tudo isso, tem pessoas que é nesse momento é que se demonstram mais presentes. E isso é bom. Jeremias, mesmo sofrendo, ele se apresenta à obra, se apresenta. E o que é mais importante, ao Deus da obra. Deus da obra. Então, olha, eu vou ler aqui o último parágrafozinho na revista, algo que o autor deixou aqui que eu achei interessante. Pode ser que você tenha um líder bem perto de você que esteja sofrendo com a depressão e pensando até em suicídio. Hein? Tem pessoas, preste atenção no que eu vou te falar, tem pessoas por causa desse Covid-19 cometendo suicídio e lá na frente, por causa do desemprego, da recessão, muitas outras cometerão. Ah, pastor, o senhor agora está trazendo mal agouro? Não, não é isso não, eu estou falando de realidade. Eu estou falando aqui é algo real. A gente precisa estar cuidando das pessoas também. Tá? Então, com a depressão e pensando até em suicídio, fique atento e não desperdice compreensão, afeto e encorajamento. Ao invés de nós só criticarmos, eu vou criticar aquele Jeremias ali do século 21. Pô, será que Jeremias nunca fez nada de bom? Pô, vou criticar meu irmão será que meu irmão nunca fez nada de bom? E nós, como seres humanos, temos o costume de pessoa, ela fez 100 coisas boas, mas a 100ª foi ruim, eu jogo tudo aquilo que ele fez de bom para trás. Podemos ser assim. A gente precisa encorajar, a gente precisa elogiar sim, sem bajular. A Bíblia diz, deixe que outros te louvem e não a sua própria boca. Elogia sim. Fala assim, para a honra e glória do Senhor. Eu lembro que eu estava assistindo um clipe, né? De um determinado cantor, Paulo César Baruch, vou falar o nome dele aqui, gosto muito de Paulo César Baruch. E ele, quando chamou Paulo César ali do Grupo Logos, eu achei interessante aquilo. Ele falou assim, igreja, vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso irmão. Olha que maravilha. Vamos aplaudir a esse Deus pela vida desse irmão que tem sido bênção. Então a gente pode fazer isso. Eu mesmo aqui, irmãos, eu não me canso de falar. Para eu poder estar gravando essa mensagem para vocês, eu tenho uma equipe. E digo mais, eu sozinho não iria conseguir. Mas eu tenho uma equipe aqui, que vem para cá, me ajuda. Pessoas que estão aqui, montam aqui, né? Transmitem. E essas pessoas têm me ajudado muito. Eu peço a Deus que a cada dia continue abençoando a vida delas e a tua vida também, que está em casa e está orando por nós, pelas nossas vidas, para que Deus continue trabalhando. Então, para a gente terminar, nós estudamos hoje sobre a lição número 10, que fala sobre a depressão por conta da rejeição e da solidão. Texto básico, Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Falamos sobre a introdução, a primeira tensão, a segunda tensão, a reação de Jeremias, os Jeremias de hoje. Nós falamos sobre isso. Que Deus possa continuar te abençoando rica e abundantemente. Espero, o meu desejo, a minha oração é que esse estudo, ele tenha servido para edificar a sua vida. Que Deus possa continuar abençoando a ti e a tua família, no nome de Jesus. Vou orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Que oportunidade maravilhosa, Pai, que nós estamos tendo em meio a todo esse caos de ouvir a Tua palavra. Porque, Pai, vai chegar um dia que muitos vão ter fome, não de pão, mas vão ter fome da Tua palavra. E nós estamos tendo a oportunidade de
no conforto dos nossos lares, ainda receber a Tua palavra, a mensagem que é pregada, que é ensinada. Continue abençoando os meus irmãos, anima-os, impulsiona-os, faze-os lembrar das Tuas promessas. E que cada um de nós, Senhor, possa cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.